Olá, amigos. Ora bem, hoje eu queria partilhar com vocês algo mais intimista. Tem a ver com as parábolas, sim, e hoje vou falar especificamente de três parábolas, embora sejam muito curtinhas, mas eu queria que vocês prestassem atenção ao elemento comum. Eu não vou gastar muito tempo a falar especificamente sobre cada um delas, porque ao fim e ao cabo o que eu quero, e tenho dito isto aqui a vocês, a passar para vocês é o contexto das coisas. E ainda dentro do contexto da parábola do semeador, Jesus está a falar de uma multidão, e Jesus usa estes termos de semente, terra. Existe aquele contacto em que a semente entra e quando a terra de facto absorve e é cuidado, produz fruto, produz muito fruto, uns mais, outro menos, mas de facto o fruto aparece de acordo com a semente. E Jesus diz que o reino de Deus tem muito a ver com isto. E ao fim e ao cabo é isso que nós estamos a falar, é o reino de Deus. Bom, vamos diretamente. Versículo 31 do capítulo 13 de Mateus diz: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Embora seja a mais pequena de todas as sementes, contudo, quando cresce, é maior que as hortaliças e se transforma em árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse, no seguimento: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e induz em 3 medidas de farinha até que tudo seja levedado. Em Marcos, no capítulo 4, versículo 26, tem aquela famosa parábola que nós muitas das vezes usamos até nas igrejas para colher ofertas, e muito se falou até de uma forma errada acerca desta parábola. Diz assim, Marcos 4:26: O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Quando o fruto está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. A questão aqui destas três parábolas tem a ver com crescimento. E isto é algo que é íntimo, que é muito íntimo, é nosso. E nunca eu sempre que venho aqui fazer um vídeo, sempre procuro, como é que eu vou te explicar? Isto não é algo que seja, para mim não é demagogia. Eu aproveito quero aproveitar os ensinamentos de Jesus para mim próprio. Nem sempre é fácil. Porque nós temos, por exemplo, o exemplo do fermento. Jesus diz que o reino dos céus é semelhante. É como? São exemplos que ele vai buscar e está a dar. Como uma mulher pega no fermento para levedar a massa toda. Ora bem, imaginemos que nós somos a massa e veio o fermento, que é a natureza do reino de Deus. E para o fermento influenciar toda esta massa, que se chama João Carlos Souza, tem o seu quê, não é? Mas este é o propósito do fermento, é influenciar toda esta massa, desde que, como o meu coração, como terra, possa absorver a semente. O reino de Deus também é como um homem que lança a semente à terra. Há sempre um homem, não é? Há sempre um semeador. Alguém toma a iniciativa, alguém que lança a semente. O reino de Deus é como uma semente, cai ali na terra. Nós vimos na parábola do semeador que há vários tipos de terreno, mas aqui em Marcos 4:26 diz que o reino de Deus, de uma forma resumida e breve, Jesus explica. É como, enfim, cai a sementinha no solo
E com o passar do tempo, o solo, uma vez que aceita a semente, por si mesmo então frutifica. É algo de extraordinário. É como o sêmen no ovário, no óvulo de uma mulher. É que acontece o milagre da fecundação. E assim acontece com a semente. A semente, embora morrendo ela mesma, mas produz vida, produz fruto. E Jesus diz que o reino de Deus é assim. O reino de Deus é assim. Jesus está a falar do reino de Deus. O reino de Deus é assim. Ele quer mostrar como é o reino de Deus. Então, o reino de Deus é assim. Podia perguntar a Jesus como é o reino de Deus. Olha, o reino de Deus é como uma mulher está a fazer pão, pega num bocado de fermento, lança em determinada farinha, quantidade de farinha, e depois espera que aquela influência do fermento vá levedar a massa toda. Há um processo na nossa vida em que a influência do fermento do reino de Deus, normalmente a palavra fermento por vezes é usada de uma forma negativa, até na Bíblia, mas aqui é ao contrário. Aqui o fermento tem o poder de transformar. E o reino de Deus, a semente do reino de Deus, a natureza do reino de Deus tem o poder de me transformar. E por isso é que eu digo que é intimista, porque eu tenho 57 anos e sou confrontado diariamente com situações que eu preciso de olhar para os meus pensamentos e discernir o que é que estou a pensar. Se alguém, e se eu tenho, graças a Deus tenho, mensagens dos meus filhos dizendo que obrigado pelos teus valores, obrigado por aquilo que passaste para nós, que tem a ver com, não tem a ver com perfeição, tem a ver com verdade, com justiça, tem a ver com confrontamento da nossa consciência, tem a ver com aquilo que eu sou, tem a ver com a minha identidade, não tem a ver com religião, tem a ver com se eu amo a Jesus, então em que é que esse amor se transforma? Nós estamos a falar do reino dos céus, que é isso que Jesus também está a falar. Então, isto é algo intimista, é algo muito profundo, e há algo, é aquilo que Jesus diz em Apocalipse: eu te darei uma pedra com um novo nome, é algo simbólico, é algo, está a falar de uma intimidade, e de uma intimidade para alguém transformado, alguém que morreu para ele próprio e que decide diariamente fazer o que Paulo ensinou, que é: eu estou crucificado com Cristo. Isto é algo que é um processo que só no amor a gente consegue. No amor, o amor de Deus por nós, quando nós respondemos a Ele, o amando, esse amor nos constrange. Muito bem. Então, o reino dos céus, conforme Jesus tem vindo a explicar na parábola do trigo e do joio, como as coisas são, e já falamos, não quero gastar tempo, está no outro vídeo. A parábola do semeador também está no outro vídeo, mas nestas três parábolas estamos a falar de crescimento que é algo intimista, é muito pessoal, é nosso, mas tem um reflexo, tem um resultado. Da mesma forma que a semente, passado um tempo, conforme diz lá Marcos 4,26, vai crescendo, vai ganhando forma e depois se manifesta, é assim também connosco. É assim também connosco. Jesus disse que é como um grão de mostarda que depois se transforma, apesar de ser pequenina, a semente parece uma coisa insignificante, ninguém dá valor, mas com o passar do tempo se transforma numa árvore que serve de abrigo para as aves. Ok? Este abrigo para as aves tem a ver com o resultado, tem a ver com a projeção do que aconteceu em mim para com os outros. E isto é impossível de esconder.
Nós estamos aqui com um projeto, estamos junto, quando eu digo junto, é juntando aqui algumas pessoas com o propósito, com um propósito para ajudar outras. E não estamos fazendo isso numa atitude de esmolar, seja quem for. Não é isso. Mas é para que, de alguma maneira, nós possamos chegar à vida de outras pessoas. Ainda amanhã, nós vamos estar presentes numa consulta médica com uma jovem que precisa de ajuda. E há alguém cuja vida se cruzou connosco e graças a Deus por isso, porque é uma forma de nós podermos aqui dar alguma de manifestar a cura, de manifestar equilíbrio, de manifestar a mão de Deus. Quando digo a mão de Deus, é a ação de Deus, a ação do reino dos céus na vida daquela miúda. É olhar para mim próprio e perceber que a minha vida não está estagnada. Eu pessoalmente estou a passar por uma fase muito desafiante em termos profissionais, sempre com surgindo coisas novas. Isso é sempre bom, nós estamos sempre a aprender, sempre. Nós não somos velhos para aprender. Estamos sempre absorvendo, o que é ótimo, o que é bom, mas lidamos com pessoas mais novas que se recusam a crescer, ou porque têm um bom salário já e estagnam, ou porque tem a ver com mentalidade cultural, não sei. E por vezes não é fácil. Nós que desejamos avançar no sentido não de competir, não é isso, não é competir, é cooperar e para o bem comum, a nível profissional. Por vezes somos barrados pelo egoísmo, pelo medo, pelos medos. Porque sucesso para algumas pessoas é ter um bom ordenado, um bom carro e uma boa casa. Stop, para por ali. Mas sucesso é muito sucesso isso, não é? O primeiro vídeo que eu fiz aqui fala de sucesso, creio que foi o primeiro. Para mim não tem nada a ver com isso. Mas, apesar de ser desafiante o momento que eu estou a passar profissionalmente, eu sou confrontado de uma forma muito forte a rever tudo isto que eu acredito e que eu partilho aqui com vocês. E até onde é que, de facto, se eu tenho a semente do reino dos céus dentro de mim, se eu começo-me a transformar numa árvore que pode servir de abrigo para outras pessoas, se essas outras pessoas podem confiar em mim e em você. Nós não podemos nos focar nos fracassos do passado, nós não podemos nos focar. Alguém estava a partilhar, eu já fiz tantas asneiras na minha vida, com más escolhas, com tanta coisa. Todos nós fizemos. Que se Deus nos tomasse como uma balança, conforme algumas pessoas pensam que é assim, nós estávamos lixados. Mas não é assim que Deus nos vê. E não é assim que nós nos devemos ver. Nós nos devemos ver abraçados, arraigados, fundamentados nos braços do amor de Deus e na graça de Deus. Os nossos pecados estão perdoados. A nossa má raiz, o nosso mau feitio, a nossa teimosia, tudo isso está perdoado. O que Deus quer de nós não são serviços religiosos. O que Deus quer de nós é uma vida prática, em que o amor se transforma em verdade, em justiça, em paz para o nosso coração, em alegria. É nisso que depois também serve de abrigo a outras pessoas. Eu hoje não tenho muito mais a acrescentar. Eu quero deixar estas palavras com vocês e fazer este apelo a que vocês peçam a Deus e tenham esta ousadia, esta coragem de Deus vos despertar e vos encaminhar
no sítio onde vocês estão colocados, a serem a tal árvore, uma vez que vocês acreditam, vocês dizem, eu sou cristão, ou sou cristã, eu amo a Jesus, ok, tudo bem. Agora peçam a Deus que esse amor se transforme numa árvore. Peçam a Deus que esse amor se transforme em abrigo para outras pessoas. Repare que o fermento entra na massa. Peçam a Deus que vocês, como massa, se deixem levedar, influenciar por esse fermento do reino dos céus. Esta é a minha oração, para mim e para vocês. Que o vosso coração, como uma terra boa, possa, por si mesmo ali, como está o amor e a presença do Espírito Santo no vosso coração, possa produzir fruto nessa semente maravilhosa. Assim é o reino dos céus. Um beijinho a todos, um grande abraço. Vamos até à próxima. Eu vou falando das parábolas, sem ser de uma forma cronológica. Não estou a dizer que vou falar das parábolas todas, mas daquelas que vão vindo ao meu coração. Nós estamos a fazer um passeio pelas parábolas, falando do reino dos céus. É interessante que Jesus quer falar do reino dos céus e vai buscar histórias da vida prática das pessoas daquele tempo para ensinar o que é o reino dos céus. Quando o rei Nabucodonosor, rei da Babilónia, teve um sonho em que ele não conseguiu interpretar e Daniel se apresenta, é-lhe dada a revelação do sonho e a sua interpretação. O fim do sonho era uma pedra que era cortada de uma montanha sem ajuda de mãos humanas, portanto, pura e simplesmente algo de sobrenatural. Essa pedra iria destruir aquela estátua. Isto vem de Daniel 2, no Velho Testamento, e depois essa pedra iria crescer e nunca mais ia parar de crescer. Ora bem, e Daniel apresenta isso como sendo o reino de Deus que cresce e nunca mais para. E não para, porque o crescimento da manifestação do reino de Deus na nossa vida não para. Para se nós quisermos que ele pare em nós, mas ele não para. Há sempre corações desejosos. E sinceramente, quando eu às vezes estou a falar com a malta que está mais perto de mim, que o meu coração não deseja outra coisa a não ser crescer com Deus, mesmo no meio das chatices, no meio dos problemas, no meio das falsidades, no meio da vida. A vida, nós sabemos que a vida tem as suas falsidades, tem as suas coisas, mas a vida não tem nada a ver com aquilo que nós vemos. É o que Paulo diz. Nós não andamos por aquilo que vemos, por aquilo que sentimos. Nós nos movemos por aquilo que nós queremos, pelas nossas convicções. Nós vivemos uma vida de fé, não numa religião, mas neste caso de uma pessoa. Essa pessoa nos deixou um legado dizendo que nós devemos fazer discípulos, ensinando-os aos discípulos, aos alunos, a guardarem as coisas que o próprio Jesus nos foi passando para nós. Ok? Então, isto faz com que o reino vá crescendo no nosso coração, no nosso interior, vá crescendo e nunca mais pare de crescer em nós. Vai lidando connosco, vai mexendo com a nossa consciência, vai mexendo com os nossos pensamentos. Nós percebemos que eu estou a pensar isto, mas isto é errado, não é assim. Vou junto de Deus, vou procurar a realidade em Deus, vou reagir da mesma forma, e nós erramos, mas vamos tendo outra segurança completamente diferente. Aos poucos nós vamos absorvendo o reino de Deus e sendo absorvidos por ele. Só assim nós podemos também depois
permitir que toda a massa seja levedada, é só assim permitimos que a espiga se transforme no grão, esse grão vai servir de alimento, juntamente com outros faz pão para alimentar outros, e só assim nós permitimos que possamos ser uma árvore em que possa ajudar outros a se abrigarem, a fugirem das calamidades, e que possamos ser abrigo para essas pessoas. E isto só acontece tudo no amor. Crescimento é amor em ação, na nossa vida e, por consequência, na vida dos outros. Um grande abraço a todos.